Até a Bela Megali, do jornal Globo, publicou lá que esse quarto depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal tem aí um conteúdo importante. Ele confirmou, né, algo que é aí extremamente grave, se isso realmente aconteceu, um monitoramento ilegal do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O plano de golpe de Estado previa capturar e prender o ministro depois da assinatura de um decreto golpista. Isso já estava até no relatório, né? Quando a gente acompanhou aquelas operações da Polícia Federal, estava lá isso, né? Que tinha esse objetivo de prender Alexandre de Moraes e que ele estava sendo monitorado. E o que foi importante é que esse depoimento de Mauro Cid, ele confirmou essa informação que já estava lá naquele relatório da Polícia Federal. De acordo com os relatos, integrantes do governo Bolsonaro, incluindo General Augusto Heleno, Marcelo Câmara e Mauro Cid, estariam envolvidos em um núcleo de inteligência paralela. E esse grupo seria responsável pela coleta de informações que poderiam facilitar o que eles chamam aí da consumação do golpe. Mauro Cid e Marcelo Câmara utilizavam o codinome de professora para identificar o Alexandre de Moraes nessas trocas de mensagens desse WhatsApp. E ele estava sendo monitorado. Há registros de deslocamentos do ministro do Supremo entre Brasília e São Paulo e que coincidem com esses relatos dos ex-assessores de Bolsonaro. Vamos lá, Josias, a gente já sabia que o governo Bolsonaro tinha esse interesse em monitorar Alexandre de Moraes, isso está no relatório, mas agora essa confirmação de Mauro Cid traz um peso maior, né? É verdade, a confirmação foi reportada, Fabíola, pela repórter Paola Serra, do Globo, né? A Bela Megali tem lá informações também, mas sobre outra coisa. Nesse aspecto, o depoimento do Mauro Cid à Polícia Federal tornou ainda mais dura de roer aquela tese da defesa do Bolsonaro, segundo a qual é preciso diferenciar a cogitação de um crime da sua efetiva execução, né? Nessa versão da defesa, o golpe falhado do Bolsonaro não teria evoluído da fase dos atos preparatórios. E, ao adicionar essa informação na sua delação, a confirmação de que o Alexandre de Moraes foi efetivamente monitorado pela ABIN, o Mauro Cid deixa ainda mais evidente que a trama evoluiu da preparação para a tentativa. E a simples tentativa de golpe é algo que a lei já caracteriza como crime. Então ficou mais difícil a situação da defesa. A Polícia Federal, como você realçou, Fabiola, já sabia disso, que o Alexandre de Moraes tinha sido monitorado, mas esse era um daqueles pontos em relação aos quais o Mauro Cid não havia sido explícito nos depoimentos anteriores que prestou, já na condição de delator. Então a polícia precisava apertar esses parafusos, porque pela investigação que ela, a polícia, realizou, eh, ficou entendido, ficou descoberto pela troca de mensagens que foi detectada no material eletrônico capturado do celular do Mauro Cid, que havia um grupo constituído pelo Augusto Heleno, que era o chefe do gabinete institucional da Presidência da República, ministro a quem a BIM estava subordinada, um outro personagem, o Marcelo Câmara, e o próprio Mauro Cid, integravam um núcleo de inteligência paralela que recebeu essa missão de monitorar o Alexandre de Moraes, que é preciso realçar, além de ministro do Supremo, relator desses processos todos contra o Bolsonaro, ele é ainda hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E um dos objetivos do golpe era intervir no TSE, anular o resultado da eleição, manter o Bolsonaro no poder, a despeito do resultado das urnas, que foram vencidas pelo Lula. Então, o Mauro Cid confirmou, foi feito o monitoramento. Havia na minuta de golpe, e ele também confirmou que foi exposta aos chefes militares, os comandantes do Exército e da Aeronáutica também já haviam confirmado, participaram da reunião, reuniões nas quais o Bolsonaro expôs a eles a tal minuta do golpe. Essa minuta previa a intervenção no TSE, previa a prisão do Alexandre de Moraes, previa até outras prisões
também do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, e de outro ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, mas o Bolsonaro editou a minuta do decreto e ficou só a prisão do Alexandre de Moraes. Então, foi para além dos atos preparatórios, Fabiola. Quando você redige um decreto, uma minuta de decreto prevendo uma virada de mesa, quando você monitora ilegalmente um ministro do Supremo, presidente do TSE, e quando você sabe que a trama incluía a perspectiva de prisão desse ministro, evidentemente, isso não ficou só nos atos preparatórios, né? O simples monitoramento já é uma execução. O golpe falhou, mas a lei prevê que tentativa de golpe já é crime. Então ficou mais difícil. A atuação da defesa ficou mais complicada a partir desse depoimento do Mauro Cid. E tem toda uma questão, né, Mônica? Claro que tem uma questão jurídica gravíssima, né? Um ministro do Supremo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral sendo monitorado dessa maneira, planejarem uma prisão dele. Esse é um ponto grave que precisa ser analisado e isso pode trazer complicações aí ao ex-presidente Bolsonaro e a outras pessoas, né? Principalmente essas outras pessoas que estavam na linha de frente de um desejo, talvez, disso. Agora, paralelo a isso, tem também essa questão da relação de Alexandre de Moraes e Bolsonaro, né, Mônica? Que é algo que está aí no fígado, não é? Como é que você analisa desse ponto de vista também político? Porque Alexandre de Moraes é sempre alvo de Bolsonaro e aí tem a reação de Alexandre de Moraes a essas questões. Eu acho que assim, a gente, toda essa narrativa, toda essa história contada, ela parece um pouco surreal, né? A gente fala, como assim? Eles vão, parece coisa de três trapalhões, né? O general Augusto Heleno, que a gente é um personagem que fala pelos cotovelos, falava, agora está um pouco silencioso. Outros personagens de um grau abaixo dele, né, na hierarquia de governo. Mas quando a gente volta à nossa memória, né, o Fabiola, para aqueles tempos, a gente se recorda qual era o clima no país, né? O presidente, então presidente Jair Bolsonaro chamava o Alexandre de Moraes de canalha, dizia que não ia cumprir ordens judiciais, ia fazer comícios na frente de quartéis. Então, existia, fazia os ataques às urnas, fazia essas reuniões com ministros que depois agora surgiram e foram reveladas, que estavam no computador do Mauro Cid, né? Reunião em que ele dizia que ia reunir a tropa dele, os ministros dele, para, enfim, para colocarem em xeque as urnas eletrônicas e as eleições. Então, quando a gente retorna à nossa memória, a gente vê que faz todo o sentido. Agora, eu acho que é importante a gente colocar aqui que a figura do Alexandre de Moraes, ele ganhou um protagonismo pelo cargo, por ser o relator do inquérito das fake news. Então ele se transformou na maior vítima, no foco dos ataques do bolsonarismo. Porém, o Alexandre de Moraes, ele não está sozinho, não é ele sozinho, com o fígado, que está tocando adiante esse inquérito. O Alexandre de Moraes tem apoio do Supremo Tribunal Federal, tem apoio amplo entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode haver divergências de forma de dosimetria de penas, pode haver uma série de divergências, mas quando ele submete as decisões dele a plenário, sempre ele foi vitorioso e vitorioso amplamente. Ou seja, ele não está fazendo isso porque o fígado dele está mandando, ele resolveu fazer, ele é um imperador do Brasil que está fazendo tudo isso sozinho. Apesar de quem o critica dá a entender isso, né? Quem o ataca, melhor dizendo, porque não é quem o critica apenas, mas especialmente quem o ataca, ele não está sozinho nisso, né? Há um entendimento na maioria do Supremo Tribunal Federal que sim, a gente passou por um momento em que poderia haver um golpe, uma tentativa concreta, o que jogaria, talvez não prevalecesse um golpe de Estado no país, talvez os militares não tivessem força para manter esse golpe em pé, mas levaria o país ao caos, né? Levaria o país a uma situação muito complicada. Então, essa é a minha visão, né? Essa coisa do fígado, da relação entre eles, obviamente que se botar um ao lado do outro não vão se cumprimentar, eu imagino. Mas eu acho que não é isso que está conduzindo o Alexandre. Pode ter fígado? Pode ter fígado. Mas o que conduz o ministro Alexandre de Moraes é um forte apoio do Supremo Tribunal Federal. Se ele não tivesse apoio dos seus colegas, ele não teria condições de levar adiante esse inquérito como ele está levando.